Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biomédicos no Foco. Eu elaborei um curso para vocês de virologia, onde vocês vão aprender história, taxonomia, estrutura, replicações, profilaxia, vacinas e como se produz as vacinas, tratamentos, mutações, diagnósticos e uma discussão final sobre vírus. Eu disponibilizei aqui para vocês as duas primeiras aulas. Caso vocês gostem do curso e tenham interesse de ter acesso ao curso completo, vou deixar o link na descrição para vocês se inscreverem. Bons estudos! Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal para receber mais dicas e informações importantes. Olá! Seja bem-vindo ao curso de Introdução à Virologia. Nesse curso, nós vamos ver sobre conceitos, definições, taxonomia, estrutura viral, mecanismos e sítios de transmissão, tipos de vírus, replicação, mutação, profilaxia, vacinas, tratamento e diagnósticos. Vamos começar então com a história da virologia. Antes do surgimento da teoria dos germes de Louis Pasteur em 1857, ele acreditava que as infecções eram causadas por venenos. O termo em latim para veneno significa vírus. Em meados do século XIX, Pasteur designava como vírus os agentes causadores de infecções, mesmo as causadas por bactérias. Em alguns casos, não era possível identificar o agente causador da infecção. Ao trabalhar com a raiva, ele constatou que o causador da doença não poderia ser visto. No final desse século XIX, evidências mostraram que alguns agentes causadores de doenças poderiam passar por filtros, ao contrário das bactérias. Desta forma, esses agentes foram denominados como vírus filtráveis. Porém, o termo filtrável caiu em desuso. Hoje é conhecido mesmo como vírus. Embora Louis Pasteur e Edward Jenner tenham desenvolvido as primeiras vacinas para proteger contra infecções, eles não sabiam da existência dos vírus. A primeira evidência da existência de vírus veio de experimentos com filtros desenvolvidos em 1884 pelo microbiologista Charles Chamberlain, que desenvolveu um filtros Chamberlain, que tinham poros pequenos o suficiente para reter bactérias, mas não para reter vírus. Em 1892, Dmitry Ivanovsky usou um desses filtros para mostrar que a seiva de uma planta de tabaco doente permanecia infecciosa para plantas de tabaco saudáveis quando expostas a esse fluido filtrado. A substância infecciosa filtrada foi chamada de vírus e marca a descoberta e o começo da virologia. A identificação do primeiro vírus humano ocorreu em 1901 por Walter Reed. Foi o vírus da febre amarela. Em 1917, o microbiologista Felix Hubbard descobriu que colônias bacterianas eram atacadas por um vírus, e esse vírus recebeu o nome de bacteriófago. No início do século XX, muitos vírus foram descobertos, mais de 2.000 novas espécies. A microscopia evoluiu. Em 1931, os engenheiros Ernest Ruska e Max Knoll desenvolveram o microscópio eletrônico de transmissão. Em 1935, foi desenvolvido o microscópio eletrônico de varredura. Existem 3 tipos de microscópios atualmente eletrônicos, que é o de transmissão, o de varredura e o de tulenamento. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o funcionamento, o mecanismo e as imagens que eles transmitem mais para frente, mais no finalzinho do nosso curso. Aqui vocês conseguem ver, então, Ernest Ruska operando um microscópio eletrônico em 1931. Ele ganhou o prêmio Nobel. Aqui era o microscópio antigo e aqui nós temos o microscópio de transmissão mais evoluído que se usa atualmente, tá? Esse é um microscópio também de varredura. Então, o que é a virologia? A virologia, ela é a área da microbiologia que estuda os vírus. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles necessitam hospedar uma célula para sobreviver. Eles infectam qualquer forma de vida, plantas, animais, humanos, outros micro-organismos como bactérias, fungos, protozoários, qualquer célula que possa ser infectada. Nós humanos possuímos integrados ao nosso DNA genomas de vírus. Nós respiramos e ingerimos bilhões de vírus regularmente. Um vírus, para se manter vivo, ele faz replicação, deixando a sua progenie no hospedeiro. O hospedeiro pode ou não ter consequências como uma doença, e dependendo da imunidade do hospedeiro, o vírus pode ser
letal. Eles são micro-organismos extremamente pequenos, com unidades de medida em nanômetros, variando de 10 a 300 nanômetros. Para se ter uma base do tamanho, as bactérias possuem uma unidade de medida em micrômetros, assim como os nossos eritrócitos, que possuem normalmente um tamanho aproximado de 10 micrômetros. É possível então comparar que ele realmente é um organismo muito pequeno. Sendo assim, os vírus só podem ser visualizados em microscópios eletrônicos. Vou deixar um vídeo adicional, um link, para vocês assistirem, para vocês terem a percepção do tamanho dos vírus em comparações a outros parasitas, a outras células. Partículas menores que os vírus, quais seriam? Os príons, por exemplo, né? Eles são proteínas desprovidas de ácido nucleico e causam danos aos tecidos. É conhecido por causar aquela doença da vaca louca. Vírus satélites, eles dependem de outros vírus para se multiplicar. Viroides, que são compostos apenas de ácido nucleico. Ele tem um RNA de fita simples circular, capaz de se replicar quando infecta uma célula, podendo codificar ou não uma proteína. Nós temos o caso de um vírus que tem um tamanho maior do que qualquer outro vírus já estudado, é o mimivírus, descoberto em 2003 em uma universidade na França. Ele tem no seu genoma 2 materiais genéticos, ele é composto de DNA e RNA. E ele pode atingir tamanhos de 700 nanômetros de diâmetro, devido aos filamentos proteicos. Vocês podem ver nessas fotos, esses filamentos são filamentos proteicos que garantem esse tamanho maior dele. Ele infecta esse protozoário, a Acanthamoeba polyphaga, do qual ele é parasita obrigatório. O mimivírus já foi considerado um possível causador de algumas formas de pneumonia, já que foram encontrados anticorpos para esses vírus em alguns indivíduos com pneumonia. Porém, acredita-se que ele infecta apenas as amebas, e estas amebas causam a pneumonia. Nós vamos falar sobre a nomenclatura dos vírus, ou taxonomia e classificação. Existe um comitê que classifica os vírus chamado Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. Foi fundado em 1966, onde os vírus são classificados segundo as suas propriedades físicas, químicas e biológicas, assim como a propriedade de infectar uma célula. Na taxonomia, nós temos a classificação de ordem, família, subfamília, gênero e espécie. Os virologistas agrupam em famílias segundo o tipo de ácido nucleico, modo de replicação e morfologia. O sufixo vírus é usado para gêneros e as famílias recebem o sufixo viridi. A nomenclatura das ordens termina em -ales. No uso formal, os nomes das famílias e dos gêneros são utilizados da seguinte maneira: ordem Herpes viralis, família Herpes viridi, subfamília Alpha herpes virini, gênero Simplex vírus, espécie herpes vírus humano tipo 1 ou herpes vírus humano tipo 2. Existe uma outra classificação viral definida por David Baltimore em 1971. Ele correlaciona as características de ácido nucleico com as estratégias de replicação. Então, nós temos aqui a classe 1, nós temos vírus de DNA de fita dupla, como, por exemplo, adenovírus, herpes vírus e poxvírus. Na classe 2, nós temos vírus de DNA de fita simples positiva. Eu vou falar um pouquinho para vocês, quando a gente chegar na parte de replicação de vírus, o que significa o sentido positivo e negativo do ácido nucleico. Aqui na classe 2, nós temos, por exemplo, o parvovírus. Na classe 3, está agrupados vírus de RNA de fita dupla, como helvírus e brinavírus. Na classe 4, RNA de fita simples positiva, como picornavírus e togavírus. Na classe 5, RNA de fita simples negativa, como, por exemplo, ortomixovírus e rabidovírus, causador da raiva. Na classe 6, RNA de fita simples positiva, com DNA intermediário no ciclo biológico do vírus, no caso, é o retrovírus. Na classe 7, DNA de fita dupla com RNA intermediário, como, por exemplo, hepadinavírus. Outro tipo de classificação é conforme o sítio de infecção. Então, nós temos vírus respiratórios, que infectam o hospedeiro por inalação e causam doença primariamente no trato respiratório, ou seja, pode vir a causar doenças
em outros lugares, mas ele sempre vai causar primeiro doença aonde foi o sítio de infecção primária, como, por exemplo, rinovírus e calicínivírus. Entéricos. Vírus que entram pela via oral e replicam no trato intestinal, como, por exemplo, rotavírus. Arbovírus. Vírus que replicam e são transmitidos por vetores artrópodos, como, por exemplo, o flavivírus. E vírus oncogênicos. Esses são os vírus que podem induzir ao câncer, como, por exemplo, o retrovírus e papilomavírus. Vamos falar um pouquinho agora para vocês sobre estrutura viral. O vírus ele é formado de capsídio, envelope, ácido nucleico. Ele pode ou não ter um envelope, mas ele sempre vai ter ácido nucleico e capsídio. O capsídio ele é formado por proteínas e forma os complexos protômeros vistos em microscopia eletrônica. Esses complexos são chamados de capsômeros. Tem por função proteger o material genético do vírus. O envelope ele é formado por lipídios, açúcares e proteínas que derivam de membrana citoplasmática e possuem glicoproteínas para reconhecimento e infecção celular do hospedeiro. Nos vírus envelopados, os lipídios se apresentam na forma de fosfolipídios, o que auxilia a entrada do vírus na célula hospedeira e confere uma maior proteção do micro-organismo. Dependendo dos vírus, os envelopes podem ou não apresentar espículas, que são complexos de carboidrato ou proteína que se projetam da superfície do envelope. Muitos vírus usam essas espículas para ligar-se na célula hospedeira. Essas espículas são tão características que elas podem ser usadas para identificação, como é o caso do coronavírus. As espículas têm formatos de coroa, então eles deram o nome de coronavírus. A capacidade de determinado vírus, como o influenza vírus, em agregar eritrócitos, está associada também à presença de espículas, por exemplo. Um exemplo de vírus envelopado é o herpes vírus, e de não envelopados, adenovírus. As proteínas sintetizadas pelo vírus podem ser estruturais, que conferem a ele proteção ao genoma na formação do capsídio, reconhecimento da célula hospedeira e atividade enzimática, ou podem ser não estruturais, que garantem atividade enzimática e regulação da expressão gênica. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o envelope com as suas espículas formadas de glicoproteína. Temos o capsômero e temos o ácido nucleico. Vários capsômeros formam o capsídio. Nós chamamos de proteína do core as proteínas que o genoma do vírus carrega. Ácido nucleico mais capsídio é chamado de núcleo capsídeo. E toda a estrutura viral tendo um envelope ou não, infectante é chamada de vírion. A partir do arranjo estrutural ou simetria do núcleo capsídeo, os vírus apresentam algumas formas estruturais: icosaédricos, que é um poliedro de 20 faces, helicoidal ou complexos. Como vocês podem ver aqui, nós temos o icosaédrico sem envelope, o icosaédrico com envelope, os vírus complexos e os vírus helicoidais. Vamos falar um pouquinho de cada um. Na forma icosaédrica, as proteínas estruturais formam, então, os capsômeros. Eles se agrupam formando um icosaedro. Vírus icosaedros não envelopados estão entre os mais comuns. Eles possuem genomas constituídos por DNA de fita simples ou dupla e drNA de fita simples ou dupla. São capazes de infectar organismos de todos os grupos de seres vivos, como exceção da árquea. As partículas virais desses vírus possuem um diâmetro que varia de 42 a 200 nanômetros. Vírions icosaédricos envelopados são pouco comuns entre os vírus de animais. A forma helicoidal é uma simetria encontrada principalmente entre vírus de genomas compostos por RNA quando envelopados. Nessa simetria, as proteínas do capsídeo viral interagem com o genoma, formando estruturas como mola, com diferentes graus de compactação, como vocês podem ver aqui. As partículas virais não envelopadas possuem genoma de RNA e são comumente encontradas em plantas. Entre os vírus conhecidos nessa simetria estão o causador do sarampo, gripe, raiva, ebola e febre de Lassa. Temos os vírus complexos, que são os bacteriófagos. Nos vírus complexos, nós podemos ver as duas formas: o icosaedro, formando a cabeça dele, e a cauda é formada
na simetria helicoidal. Nas extremidades, nós temos fibras proteicas, que garantem, então, o contato com a bactéria. Esse tipo de vírus infecta também as árqueas, que é um micro-organismo procarionte, sem delimitação de membrana do seu conteúdo celular. Ele fica disperso no citoplasma. Eles são organismos extremófilos, vivem em ambientes extremos, como em ambientes com excesso de sal, calor. Essas são as árqueas. O genoma dos bacteriófagos são exclusivamente construídos por DNA. Se você gostou dessas duas aulas, inscreva-se no link na descrição do vídeo para ter acesso ao curso completo. Inscreva-se no canal para receber mais dicas como essas e ficar sempre informado. Inscreva-se também no Facebook e no Instagram Biomédicos no Foco. Agradeço muito e até o próximo vídeo.